Olá, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é economia colonial. Falaremos da economia açucareira, falaremos da economia pecuária e falaremos também das drogas do sertão. Em um primeiro momento, a gente deve se entender o contexto que está inserido. É o contexto colonial que vai de 1548, mais ou menos até 1802. É o período que a gente chama de Brasil colonial. Claro que tem outras subdivisões, né? Aí a gente tem o Brasil Imperial, o Brasil Republicano e por aí vai. Eu sou Isaac Torquato, sou formado em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e aqui irei falar um pouco sobre o que foi esse processo de economia no Brasil colonial. Em um primeiro momento, a gente deve se perguntar, né, o que Portugal era do Brasil, o que o Brasil ele era de Portugal. E aí a gente tem o primeiro conceito, que é colônia e metrópole. O que seria uma colônia? A colônia, ela é um espaço, ela é um território que ela submete à metrópole. Tudo que compõe aqui dentro de uma colônia, ela deve ser subtraída à metrópole, ela responde diretamente à metrópole. E o nome dessa resposta a gente chama de pacto colonial. Essa ideia de que a colônia ela não pode fazer exportações, não pode fazer, na teoria, né, óbvio, não pode fazer transações com outras colônias, até porque, né, com outras metrópoles, até porque ela responde uma única metrópole, que seria no Brasil, nesse caso, seria Portugal. É importante destacar também, né, que a colônia brasileira ela era feita para extrair tudo que se tinha aqui dentro do Brasil deveria ser extraído para fora para abastecer o mercado europeu. De certa forma, então não se pensava no desenvolvimento do Brasil. Se tinha que extrair tudo que tem aqui para desenvolver a metrópole, para desenvolver a Europa. E aí também, né, entender que o Brasil, dentro desse contexto, ele era transformado em um deserto, porque você extrai tudo que tem, procurando ouro, estabelecendo sistemas econômicos para extrair, para exportação. Então, de grosso modo, colônia significa isso. É óbvio que na prática já funciona de uma outra forma. Esse pacto colonial não é tão forte assim. Nós tivemos rupturas desses pactos coloniais e iremos trabalhar também nesse contexto. O primeiro ponto, né, é entender a palavra plantation. Quando a gente fala de economia no período colonial, o que significa plantation? O plantation, que é a base econômica, que é como essa economia ela se sustenta, ela é dividida em três pontos, que é o latifundiário, a monocultura e o modo escravista, né? O modo da economia voltado para a escravidão. E primeiro ponto, o que é um latifundiário? Latifundiário, lembrando que o Brasil é dividido em várias capitanias, e essas capitanias elas representam esses grandes latifúndios, esses grandes terrenos, né, que ficam na mão de poucos. E aí é nesse processo que a gente vai chegar também lá para frente e até hoje, né, um processo de desigualdade social, porque a gente tem grandes latifúndios dentro do Brasil na mão de poucas pessoas. Isso inicia ali no Brasil colonial. Então, latifúndios são essas grandes extensões de terra. Dentro desse latifúndio, nós temos a cultura agrícola de monocultura. O que é o sufixo mono? Mono é um só, e cultura é o que? Era uma única agricultura. Então, se fazia nesse latifundiário uma única plantação, tirando desse território, né, a diversidade dentro daquele solo, né, que já se plantava diversos tipos de coisa, agora não, agora uma única extração só, que é a cana-de-açúcar. Então isso é uma monocultura. E qual é a mão de obra que vai se produzir? Né? É uma mão de obra escravista, né? Óbvio, uma mão de obra escrava voltado para os povos africanos. Mas iremos trabalhar isso um pouco mais para frente. É importante, né, entender que o objetivo deles era fazer essa monocultura, né, produzir para o quê? Né? Para vender para a Europa, para abastecer o mercado europeu. Era tudo visando o lucro. Isso é muito importante. E aí se estabelece no século XVI para o século XVII então a economia. Que economia é essa? Essa economia da açúcar, né? E por que a economia açucareira? Porque na Europa a açúcar ela era muito utilizada, era chamado na época de ouro branco. Então o Brasil ele tinha que se desenvolver uma economia açucareira para estabelecer, para enriquecer os mercados europeus. E aí, né, tem que entender que essa economia açucareira, ela não foi uma coisa que Portugal implementou e deu certo.
do ponto de vista português, do ponto de vista da metrópole, esse sistema ele deu muito certo, ele foi muito ok. Porém, do ponto de vista da pessoa escravizada, foi péssimo. Lembrando que a palavra escravizado, né, que vem até da historiadora Lilia Schwartz, dá a entender que você, quando chama de escravizado, é que você diz que aquela pessoa, ela não nasceu daquela forma, ela não se tornou daquela forma, ela está sendo submetida a uma estrutura social, uma estrutura política, uma estrutura econômica, que não é do seu gosto, que não é do seu convívio. É uma imposição, você humaniza. Então, por isso que a gente usa o termo escravizado e não mais escravo. Porque escravo dá a entender que a pessoa não resiste, que a pessoa não faz nada, que ela não tem uma agência social. Essa é a palavra que a gente usa nas ciências humanas. Essa economia, esse modelo açucareiro, Portugal já fazia ali nas costas africanas, como em Madeiras, em Açores. E aí a gente atribui às Ilhas Atlânticas, esse modelo dava um super certo ali, já que Portugal, através de um tratado, né, com o tratado de Tordesilhas, que dividia e tudo mais, ele tinha direito a explorar aquelas terras. Então Portugal vai pegar esse modelo que é implementado lá na África e vai trazer aqui para a América. Claro, de uma forma maior, de uma forma mais estruturada na América Portuguesa. É importante destacar também que a gente chama só de Brasil, mas sim também de América Portuguesa. Isso é importante para a gente entender a formação estrutural brasileira, do Brasil colonial. Vocês estão entendendo onde é que esse ponto quer chegar? Um outro ponto importante também, né, é que isso vai ser implementado lá nos litorais do Nordeste, tanto quanto Pernambuco e Bahia, levando em consideração que o Brasil ele vai iniciar do litoral até o exterior, né, até o externo, né, até o interior, até porque a gente tem um desenvolvimento ali do litoral inicial e a gente tem algumas feitorias, a gente tem essas fazendas sendo implementadas dentro desse litoral nordestino. O outro ponto importante destacar é que essa sociedade é uma sociedade extremamente hierarquizada. E o que significa isso? Significa que uns têm direito e outros não têm direito. É uma sociedade bipolarizada. E por que a sociedade ela é bipolarizada? Porque ela é estruturada através de um sistema aonde o senhor de engenho, ele tem todo o poder, é uma sociedade patriarcal. Já o escravizado que vem nesse processo, ele é desumanizado e ele não tem nenhum acesso, né, a uma questão de uma cidadania. Tudo bem que cidadania é um conceito muito mais recente, mas não tem mais nenhum acesso de direito perante Portugal. E aí a gente vai falar um pouco sobre essas questões. É importante também destacar também, né, que tivemos, além disso, né, que ela vai acabar lá com a União Ibérica durante esse processo, mas depois ela volta. E aí, o outro ponto importante é que a gente não desenvolve só as questões da questão da monocultura, a questão latifundiária, a questão do processo de escravidão, a gente tinha outras atividades econômicas. E que atividades econômicas eram essas? Nós tínhamos a pecuária e também as drogas do sertão. E o que é importante falar sobre essas pecuárias, né? Que ela era uma atividade secundária. Se ela é uma atividade secundária, significa que ela tem sim importância, que ela tem sim o seu lugar, mas ela não é o seu lugar principal. E o que a atividade pecuária, né, ela era trabalhada, né? Especialmente no interior, na localização, que a pecuária ela serviu muito, né, para a gente ter um processo de urbanização ali, um processo de desenvolvimento dentro desses interiores, no sertão. Temos uma aproximação, claro, perto das canas-de-açúcar, porque essa atividade que ela vai se desenvolver de subsistência, o que é uma atividade de subsistência? É uma atividade que a gente produz para a gente se alimentar, produz para a gente comer, não é focada para exportar, até porque o gado, até porque o leite, ele já tinha lá na Europa, né? Imagina um leite saindo daqui também para ir para a Europa no século XVI, vai chegar lá horroroso, vai chegar lá estragado. Então, a pecuária, para se desenvolver, ela deveria ser de subsistência para próprio bem, próprio consumo ali. Era também formado de trabalhos, né, de trabalhos livres, eram pessoas assalariadas, claro, de uma questão muito mais, de uma renda muito mais baixa. Não eram os gados, eles eram feitos de forma mais soltas. Por exemplo, tinha uma vaquinha aqui, depois uma outra vaquinha ali, eles eram pastados de forma livre. Esse local onde é que os gados ficavam, ele era socializado, geralmente outras pessoas daquela região utilizavam, mas era uma atividade econômica, né? E ela era uma atividade auxiliar.
Ela era muito importante para a produção de couro, de sebo, de leite e de transporte, né? Como é que a gente transportava essas canas de açúcar até as feitorias, né? Para elas serem transportadas. Era nesse transporte da pecuária. Um outro ponto da outra economia é as drogas do sertão, muito importante. E qual era o contexto? Era um contexto ali da expansão marítima, era o contexto do capitalismo mercantil, de uma ideia de busca por metais preciosos, mas não só metais preciosos. A gente tinha o quê, né? Lembra que quando Portugal tentou chegar aqui também foi tentando chegar nas Índias, e aí as Índias, né, a gente tinha o comércio das Índias e tudo mais, elas tinham as famosas especiarias. E as drogas do sertão dentro do Brasil, ela vai substituir essas especiarias. E o que era compor essas especiarias, né? Ela tinha um valor também muito grande de exportação. Era um material muito bem estruturado. E aí elas foram encontradas por bastantes bandeirantes que adentraram ao Brasil, ao interior do Brasil, né? Tudo bem que às vezes até desrespeitando, esses bandeirantes eles não são heróis, eles entravam para caçar indígena, eles entravam para caçar ex-escravizados, escravos fugidos, e aí eles foram encontrando diversas drogas do sertão. Dentro das drogas do sertão nós temos a castanha do Pará, o cacau, o guaraná, entre vários outros que conservavam e se utilizava, né, para fazer aquelas especiarias. Os jesuítas também, né, esses padres religiosos, eles estavam aqui no Brasil, né, além de catequizar, além de cristianizar, né, até de forma forçada, eles estavam aqui em busca também dessas drogas do sertão para pensar a subsistência. E aí, nós devemos pensar outras economias. Um outro ponto de economia muito importante e faz parte da nossa estrutura social até hoje então a estrutura econômica, o ciclo econômico escravista. Devemos entender que o Brasil ele teve vários ciclos econômicos. Teve o ciclo da mineração, o ciclo do café, o ciclo do ouro e também o ciclo da escravidão. A escravidão ela foi um ciclo muito lucrativo para Portugal. E agora a gente vai trabalhar nesse contexto e lembrar que essa concepção desse tempo histórico ele estrutura e reformula uma sociedade até atualmente. Até porque a história ela é feita de uma forma de uma construção social. As coisas elas não estão isoladas, elas surgem ou desaparecem. Tudo é história, tudo faz parte da história. O nosso mundo ao redor ele é uma construção social e por isso perpassa pela história. E se hoje em dia nós temos racismo no Brasil, fez parte também o início desse racismo lá na nossa formação social brasileira, do processo da escravidão. E o que é importante, né? É entender o contexto. Já expliquei para vocês o conceito de escravo e escravizado. E era o contexto de processo de expansão marítima também. E aí a gente tinha os navios nessas travessias que eram feitos chamados de navio tumbeiros ou navios negreiros, como se dizem por aí. Às vezes a gente tem no nosso imaginário social, especialmente por conta dos livros didáticos, da implementação de livros de imagens como do Debré, né? Dessa imagem que os escravizados viam sentados no navio negreiro, relaxando para chegar no Brasil. A verdade é que não. Eles viam totalmente de forma achatada, totalmente desconfortável. Muitos deles tinham que fazer necessidade ali mesmo, naquele local. Às vezes alguns morriam e você tinha que conviver tudo com aquela insalubridade. Era um local totalmente insalubre para aquela população, que a gente tem que entender, né, que vinham da África, que a África não é um continente, mas já iremos falar sobre isso, um continente não, como um país e sim um continente, mas já iremos falar isso mais para frente. Um outro ponto importante é que isso foi implementado a partir de 1548. Para o quê? Né? Para sustentar as mãos de obras principais dentro do Brasil. E aí nós tínhamos o quê? Né? Que a escravidão indígena ela também foi utilizada. É muito importante entender isso, que ela vai acabar lá só para o século XIX. Porém, ela não era a mão de obra principal, até porque os jesuítas protegiam, claro, em parte, se esses indígenas eles fossem guerrear contra os povos europeus, e aí você poderia escravizar, os bandeirantes também tentavam escravizar os povos indígenas, e por aí vai. Nesse processo que a gente sai lá da África e vai para o Brasil, para a América, né, que vieram mais de 5 milhões de pessoas, e não de mão de obra, e não de mercadoria, a gente chama isso de diáspora africana. É um processo onde é que a gente está tirando as pessoas de forma forçada, lembrando que são pessoas de diversas etnias, de diversas diversidades culturais,
você está adentrando elas junto em território, tirando a pátria delas, né, para um território que elas não conhecem, que elas serão submetidas à tortura, à escravidão. E aí, nesse processo, a gente tinha pessoas que se suicidavam. E aí a gente tem que entender que a concepção daquela pessoa é o quê? Né? De uma forma de uma resistência. Pensar resistência negra. Porque para elas, elas entendiam que a escravidão era tão ruim, tão maçante, que era melhor você se submeter à morte do que se submeter àquele processo escravocrata. Não tinha só esse processo de reivindicações, né, de resistência. Tínhamos outros como as pessoas cegavam as ferramentas, matavam os seus senhores, e por aí vai, fugiam, faziam grandes fugas. Tivemos grandes autores como o grande advogado, né, o Luiz Gama, diversos abolicionistas, mas isso está mais para frente. Um outro ponto importante, né, é entender que a África ela não é um país. A África ela é um continente, essa ideia do pan-africanismo, né, que surge ali, né, depois da Segunda Guerra Mundial, mas entender que ela deve ser um território que ela tem as suas reivindicações. E qual era o motivo, né? Qual era o motivo para ter escravizado preto e não escravizado branco? Já que a escravidão é um processo que está na história da humanidade. Mas lembrando que era uma escravidão diferente, era uma escravidão feita por dívida, era uma escravidão feita por guerra. Aqui nós estamos falando agora de uma escravidão moderna que visava o lucro. E se visava o lucro nesse processo do capitalismo, a gente tem que sempre entender que o capitalismo e a escravidão eles estão juntos de mão dadas. Se tem capitalismo porque tem escravidão. A gente teve escravidão por causa do capitalismo, e o capitalismo tem por causa da escravidão. Então são dois conceitos que estão atrelaçados. E quais eram os motivos, né? O motivo é que, além de aderem ter proporcionado já isso ali na ilha, nas ilhas atlânticas, é importante destacar que era uma questão muito lucrativa para Portugal. Já que dava tributo para Portugal. Eu até explico isso bastante em sala de aula, que o que, né? Imagina Portugal, imagina o Brasil, imagina a África. Essa mercadoria, mercadoria, né? Nem é mercadoria, é pessoas, né? Essa pessoa, mercadoria é uma concepção portuguesa, ela está sendo transportada e ela precisa ser tributada. E se ela é tributada, ela precisa de imposto. Esse imposto vai para Portugal. Então é muito lucrativo. Talvez se não fosse lucrativo, Portugal nem permitia a escravidão no Brasil. Tem que entender que, antes de tudo, teve as questões econômicas. E aí tiveram justificativa, né? Porque a escravidão, esse processo desumano, ele precisa de uma justificativa plausível para que as pessoas acreditam que elas são válidas. E qual foram as justificativas que se criaram? São os dois pontos: a justificativa política, que é essas questões econômicas, essas questões de civilização, que está levando a civilização, que eles eram seres que não conseguiriam ter estrutura social, e já tem questões religiosas. E o que isso é importante? A religião, o catolicismo no século XVI, século XVII, século XVIII, século XIX, fundamentalizou e estruturou a escravidão. Eles tiveram justificativa religiosa de que a pessoa negra deveria ser escravizada. E aí que a gente entra numa concepção chamada de quê, né? De maldição de Cã. Maldição de Cã. O que seria a maldição de Cã? Vamos pensar, era esse fundamento religioso. Ali em Gênesis, pensando Noé e o seu filho Cã viu, né, o seu pai Noé nu, embriagado, e começou a zoar a casumba dele. E aí Noé foi e praguejou, né? Noé foi e profetizou que ele não teria sucesso, né? Teria problemas a partir das suas gerações. Não foi Cã, suas gerações. E os portugueses acreditavam, né, que essa maldição ela era os povos africanos. Então, essa justificativa religiosa para dizer o quê, né? Que os africanos eles eram a maldição de Cã, e por isso eles precisavam passar por esse processo de escravidão, já que eles tinham que pagar os seus pecados. Vocês estão entendendo como é que o racismo ele é muito mais complexo? Que ele teve uma fundamentalização religiosa, teve uma fundamentalização econômica, tem uma fundamentalização social. O racismo ele vai muito mais além do que nossos olhos podem ver. Por isso nós chamamos de racismo estrutural, porque ele está na estrutura. Ele tem questões históricas, questões sociais, questões jurídicas, tem questões também biológicas e por aí vai. De modo geral, a gente tem que entender isso, que esse processo de período colonial, de economia colonial, ela perpassou por todos esses contextos, todos esses momentos e por todas essas estruturas que eu vim somando, né, ao longo do tempo. Eu espero que vocês tenham gostado.
Espero que vocês tenham entendido. Eu acho que esse é um assunto muito importante para a gente entender a nossa sociedade, para nós entender as nossas desigualdades sociais através desse latifúndio, através desse processo de social, da escravidão e por aí vai. E entender que a sociedade também ela se reivindicou. Se a gente teve um momento onde a eles açoitou, teve um momento que pessoas reivindicaram. Desde já só espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e é isso e até a próxima.